Olá, seja bem-vindo ao dia 330 da nossa leitura bíblica. Você está no canal de leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e juntos vamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas no capítulo 22, iremos a 1 Pedro no capítulo 3, iremos ao profeta menor Miqueias no capítulo 1 e iremos finalizar a leitura de hoje em Lucas no capítulo 10. Antes de entrarmos na leitura, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda com que mais pessoas possam conhecer a palavra transformadora do nosso Deus. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 22, nós vamos ver os preparativos para o templo. Vamos a essa leitura dos preparativos para o templo? 1 Crônicas, capítulo 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiça para as portas, o mais bronze que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: Meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao seu redor. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra em meu nome. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que eu consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: Certamente o Senhor, o seu Deus, está com você e concedeu a você a paz, pois ele entregou os habitantes desta terra em suas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construída em honra ao nome do Senhor. Vamos agora a 1 Pedro. 1 Pedro hoje nós iremos ler no capítulo 3 de 1 Pedro, onde ele vai falar sobre os deveres conjugais e ele também vai falar sobre uma pessoa que deve sofrer para fazer o bem. Vamos ler essa sagrada escritura que está em 1 Pedro, no capítulo 3, dizendo assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, e a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo,
o que é de grande valor para Deus, pois era assim também que costumavam adornar as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava-o de Senhor. Dela vocês serão filha, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se você forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquele que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu por teus pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e subiu aos céus e está à direita de Deus, e ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos agora ao profeta menor Miqueias. Hoje, no profeta Miqueias, nós faremos a leitura do capítulo 1 de Miqueias. Aqui no capítulo 1 de Miqueias, nós vamos ver o julgamento de Samaria e também Jerusalém, e também nós vamos ver o lamento desse profeta menor chamado Miqueias. Vamos à leitura? Está lá em Miqueias, no capítulo 1, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morosete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pela água, que descem velozes em costas abaixo, tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho, em campo aberto, um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como o ganho da prostituição. Como um salário de prostituição tornará a ser usado. Por sua causa, disso chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável, e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofra.
revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zanaã, não saiam de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirado a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando o alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitante de Laquis, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate, a cidade de Axibe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei uma conquista contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em prantos, por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 30, no capítulo 10, desculpa, falei Lucas capítulo 30, mas é Lucas capítulo 10, aonde aqui nós vamos ver Jesus enviando 72 discípulos para a seara, e nós também vamos ver a parábola do bom samaritano e Jesus na casa de Marta e Maria. Tudo isso aqui no capítulo 10. Vamos a essa leitura? Diz assim, Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois, adiante dele a todas as cidades e a lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, e eu estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúda ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês estão dando ouvidos, mas aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os seus espíritos submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser quem é o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular: Felizes são os olhos do que veem e os que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as suas roupas, espancaram-no e se o forçaram, deixando quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde encontrava-se o homem e, quando viu, teve piedade, aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que vocês tiverem. Qual deles, dos três, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será lhe tirada. Grato pela tua companhia, nós estamos finalizando mais um episódio da nossa leitura bíblica. Faltam pouco tempo, 35 dias aproximadamente, para que nós encerramos a nossa leitura desse ano. É um prazer ter a tua companhia e, se Deus nos der força e graça, nós iremos vencer esse compromisso enigmático que o Senhor tem desvendado diante dos nossos olhos e temos aprendido cada vez mais da sua santa palavra. Um abraço, que se o Senhor nos permitir, retornamos amanhã para mais um episódio. Até lá.